você está ouvindo. Será que nós estamos ouvindo o evangelho motializado? Aquele evangelho de oba-oba, aquele evangelho coach, aquele evangelho de palavra motivacional. Palavra motivacional não vai mudar a tua vida. É por isso que tem um monte de crente desviando hoje, porque está correndo atrás dessas coisas. Isso é besteira. O que você tem que ter é a palavra de Deus. Maior do que uma palavra de autoajuda é a ajuda que vem do alto. Eu só posso ter ajuda que vem do alto quando eu tenho a palavra de Deus. Então, de vez em quando, a gente toca com esses camaradas que tentam adivinhar a nossa vida e às vezes emocionar a gente, mas a gente chorar. Aí eles chegam com a gente e essas coisas Deus pode te desagradar, mas é para a glória dele. O que importa é que ele seja glorificado. Porque se a gente vive dessa forma, não, eu não estou agradável com isso aqui, eu não estou me agradando com aquilo, então você está esquecendo do que Hebreus falou. Aqueles que se aproximam de mim, eles precisam crer que eu existo e precisam ter fé. E tu acha que fé é na moleza, irmão? Tu acha que fé você tem quando você está ganhando muito dinheiro, quando as portas estão abertas para ti? Não, a fé, ela vem naqueles momentos onde tudo está travado na tua vida. Aí você só tem Deus para olhar para o céu e dizer: Deus, estou na tua dependência. Agora, quando a gente vive, não, se não me agradar, estou fora. É por isso que muitas vezes Jesus preferiu esconder de nós o processo, porque ele sabe, se ele revelasse o processo, assim como ele revela a promessa, sabe o que ia acontecer? A gente não ia entrar no barco, a gente não ia entrar no propósito. Então o maior problema às vezes do ser humano é isso. A gente quer bênçãos, a gente quer milagre, a gente quer vitória, mas a gente não quer passar por processos da vida. Irmãos, processos são essencial para a vida do crente. Por quê? Porque são os processos que te preparam e te dão maturidade. Não adianta nada a gente burlar os processos, a gente passar por cima dos processos, e quando a gente chega lá na promessa, a gente até agarra a promessa, mas se a gente não tiver maturidade, a gente desvia com a promessa. Tanta gente, irmão, que chegou com falta de maturidade a uma posição de honra. Tanta gente que chegou despreparado e abraçou a bênção. Então hoje tudo desviado. E a maioria está no cemitério hoje. Porque Deus prefere muito bem ocultar de você o processo e só te mostrar o que você vai viver lá na frente depois do que tu passar. Porque Ele sabe que a gente não entra, irmão. Ele sabe que a gente não mete a cara. Ele sabe que a gente vai querer retroceder. Então Deus às vezes prefere esconder o processo da gente. E aí quando a gente entra no processo sem saber como vai ser o processo, o que acontece? Aí a gente entra lá, já estou aqui mesmo, né? Então o que tem que dar é glória a Deus. Amém ou não? Aí o texto vai dizer que Jesus virou a mesa. Diga, Jesus virou a mesa. Diga, expulsou os que vendiam e os que compravam no templo.
Volto a dizer, não é errado ou pecado você vender alguma coisa. Irmã Dora, você está aqui, senão eu proibia, né? Só que não está falando acerca disso, de vendas ou compras na frente do templo. É muito mais além do que isso. É simplesmente a falta de respeito com a lei que foi estabelecida por Deus. Os marcos que são antigos, eles estão transgredindo, eles estão quebrando. É igualzinho a minha geração. Porque a minha geração, a gente vê que se a gente usa gravata, a gente é religioso. Se a gente tem uma vida separada para Deus em santidade, a gente não xinga palavrão. A gente dá bom testemunho. Ele chama a gente de certinho e de quadrado. Porque eles vão por esta moda. Que, irmão, crente que vive por moda, moda passa sim ou não? O crente também vai passar. Então ele vai embora com a moda também. A moda vai embora, ele vai embora também. É aquele tipo de crente que ele dança conforme a música toca. Ele é Maria, vai com as outras. Ele é massa de manobra. Então, enquanto tem uma modinha, ele entra. Porque hoje o que eu mais vejo são... Hoje tem, irmão. Tem as piriguete crente gospel, né? E tem também os playboy da fé. E são exatamente esses caras. São exatamente essa galera aí que fica batendo de lá para cá na gente. Chamando a gente de santarrão, chamando de religioso. Porque a gente guarda os marcos antigos. A qual o próprio Salomão descreveu dizendo, não removam os marcos antigos. Por quê? Porque foi feito, construído com lágrimas. Foi construído com muito esforço e dedicação. Agora, para vir uma geração do modismo e querer mudar tudo que os nossos pais construíram com muito esforço, tá para nascer um, irmão. E é por isso que a gente vê uma geração fraca, uma geração que não aceita exortação, uma geração que não aceita disciplina, uma geração que não aceita ser tratado. Não, é por isso que a minha geração tem essa intuição acerca de cargo, acerca de título, acerca de popularidade, acerca de like, acerca de ser famoso. A minha geração corre atrás de todos esses negócios aí. A minha geração corre atrás de tudo isso aí. Isso são, diante da luz da Bíblia, tudo isso aí é inútil. Por quê? Porque a intuição deles é simplesmente chegar a um nível, a uma posição que vai fazer com que eles se tornem o bicho da goiaba, a última bolacha do pacote. Aquele que pode, o que tem, a gente já pode intitular como a quarta pessoa da Trindade. A gente já pode intitular como semideus. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê uma geração que não é tratada e nem gosta de ser tratada. Irmão, todo tratamento ninguém gosta, é normal. Só que o maior problema é você não gostar e não entrar. Esse é o maior problema. Porque quando a gente entra no tratamento sem gostar, mas a gente entra, o que acontece? Tem um processo. E nesse processo Deus vai tirar o que não presta e vai deixar o que serve. Então a gente tende muitas vezes a colocar um pé atrás e o outro na frente. E é por isso que a gente não move. É por isso que a gente não anda, é por isso que a gente não prospera, é por isso que a gente não cresce. Por quê? Porque antes de ser alguém, você precisa aprender a ser tratado. Antes de ser alguém reconhecido, antes de ser alguém aplaudido pela massa, antes de chegar a galgar lugares altos, você precisa aprender, você precisa ser tratado, você precisa ser preparado, você precisa amadurecer. Então, todo o tratamento tem esse intuito. E o que Jesus está fazendo aqui? Está tratando daquilo que eles bagunçaram. Cai por mim, irmão. Às vezes tem momentos que Deus
precisa intervir na nossa vida. Porque às vezes a gente vive, irmão Murilo, numa vida tão bagunçada, numa vida tão errada, numa vida tão desregrada, que a gente não consegue parar para ouvir Deus falar. E às vezes a voz de Deus não está no terremoto, a voz de Deus às vezes não está num redemoinho, a voz de Deus não está numa tempestade, às vezes a voz de Deus está numa calmaria. Mas a gente está com a cabeça em outras coisas. Não, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou entrar nesse negócio? Quando é que esse negócio vai abrir? Quando é que vai acontecer? E a nossa preocupação gera em nós uma ansiedade daquilo que nem chegou ainda, irmão. A minha geração só é ansiosa porque eles não sabem confiar no Deus que não vai preparar, já preparou. Não, vou repetir. A minha geração só é ansiosa porque ainda não aprenderam a confiar no Deus que não prepara, Ele já preparou. Levanta a tua mão aí, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pega a palavra. O que Deus está querendo da minha geração é que eles entrem no tratamento e confiem um pouco mais no Deus que vai tratar. Então por que às vezes Jesus intervém em algumas situações da nossa vida? Eu estou falando no modo espiritual, no âmbito espiritual. Por que às vezes Jesus permite algumas coisas acontecerem com a gente? É porque para a gente tomar ciência do que a gente está fazendo, às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Não está inserido dentro dos propósitos de Deus. Não combina com a chamada que Deus tem para a tua vida. E às vezes Deus tem que dar um choque de realidade na gente, para a gente despertar. Porque se a gente não tomar um choque de realidade, a gente não consegue despertar, irmão. A gente não consegue se posicionar. Então para isso Jesus entra, e quando ele vê a bagunça, o espalhafate que estão fazendo na frente da casa de oração, do templo, os que vendiam e os que compravam são expulsos. Porque Jesus não aceita, não é nem a falta simplesmente do respeito pela liturgia de um culto, mas é a falta de temor em entregar coisa de qualquer jeito. Irmão, ser espectador de culto, ser frequentador de culto, não muda a tua vida. O que vai mudar a tua vida e a tua história é quando você entender que a purificação é necessária. E você entender que você não tem que fazer parte de quem vende ou quem compra fora do templo. Não. Você tem que fazer parte de alguém que vem de casa, preparando o sacrifício, dizendo bem assim: eu não vou entregar qualquer louvor para Deus, eu não vou entregar qualquer canto para Deus, eu não vou entregar qualquer adoração para Deus, eu não vou entregar qualquer sacrifício para Deus. O levantar da minha mão não vai ser um levantar. Tu já viu o crente, irmão? Quando até o pregador, às vezes tem que estimular ele levanta a tua mão aí, até para levantar uma mão, irmão. Parece que o braço é engessado, parece aqueles braços de dinossauro. É bem assim, ó. É bem assim, ó. Ele não consegue levantar a mão assim, não tem alegria. Enquanto tem gente que vem para a igreja e parece que isso aqui é velório, tem outros que vêm de lá dizendo: hoje eu vou para a festa, eu vou celebrar. Será que tem alguém comigo ligado aqui? Dá um brado de glória! A ordem que Jesus está colocando na casa, a ordem que Jesus está colocando no templo, é algo que nos dá, às vezes, até medo. Só que, entre quem vende e quem compra, entre quem não tem compromisso e quem é desanimado, sabe o que Deus vai preferir?
quebrar a banca, virar a mesa, e você só tem duas opções. Após a exortação de Cristo, ou você sai do propósito, ou você entra, aceitando que o que Ele está fazendo, o que Ele está falando é para o teu bem. E tem uma coisa que me chama a atenção, irmão. Tem uma coisa que me chama a atenção. Que quando Jesus entra no templo, entra no pátio do templo, Ele vai dizer bem assim, ó. Está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, ponto. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Por que Jesus usa essa expressão? Se quem está lá vendendo e comprando não é ladrão. Quem está vendendo e comprando não está envolvido com a ladruagem. Eles simplesmente estão vendendo para lucrar. E quem está comprando é porque chegou na hora de entregar sacrifício, mas não tem sacrifício pronto. Porque não teve tempo, talvez, para preparar em casa antes de chegar no templo. Ou talvez não arrumou um jeito de fazer o sacrifício. Aí ele chega lá, compra. Mas só que aqui, Jesus está simplesmente dizendo que eles estão querendo transformar a casa que foi determinada como casa de oração. Diga comigo, casa de oração. Como covis de ladrões. Casa de oração é esse ambiente que você entra, mas você entra aqui e assim como é no teu trabalho, tem critério, tem regra, tem norma, tem toda a liturgia. E você precisa se adequar a isso, você precisa respeitar. Assim também é no âmbito da igreja. Se a gente não está disposto a entrar aqui para se adequar à vontade daquele que estabeleceu, a gente vai entrar aqui como muitos fazem. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Eu falei, eu acho que semana retrasada, eu falei que crente que não se envolve em nada, crente que não participa de nada, crente que vive faltando culto, crente que não quer nada com nada. E às vezes quer ouvir uma mensagem minha da pastora bem assim, ó, como é que tu tá, Dondoca? Como é que tu tá, Flor? Né? Esses crentes aí, eles não vão crescer, irmão, não vão desenvolver, não vão fluir. E eu não coloco óleo na cabeça de gente que não é dedicado. Óleo na cabeça, eu não vou ser irresponsável de colocar um óleo na cabeça de alguém que é uma grande responsabilidade. Para alguém que é irresponsável, que não foi tratado. Alguém que não entendeu que para ter a bênção precisa se envolver. Com quem? Com o dono da bênção. Então fica difícil a gente encontrar uma geração que ainda ache temor, que ainda gosta de ouvir não somente o Deus que te dá a bênção para todo sempre, mas o Deus que também purifica quando é preciso, o Deus que trata quando é necessário. Porque a vida, irmão, a vida às vezes vai usar algumas situações para nos corrigir, a vida. E a gente às vezes aceita, porque tem que viver. Agora, quando é os propósitos de Deus, a vontade de Deus, a gente não quer. A gente prefere o bom que vai nos beneficiar do que aquilo que aos nossos olhos, na nossa ótica, não é bom, não é agradável, é algo que não me dá prazer, mas vai me mudar. A vontade de Deus nem sempre está atrelada à tua vontade, irmão. Às vezes a vontade de Deus é fechar a porta que você queria que abrisse. Às vezes a vontade, eu vou falar porque Deus está mandando. Às vezes a vontade de Deus não é fazer o milagre que você espera. Às vezes é Deus segurar o milagre aqui e deixar a enfermidade tocar na tua vida, só para tu se posicionar. Porque Deus prefere, irmão, fechar essa porta do que te perder. Deus prefere segurar o milagre, a bênção, do que fazer você se desviar. Então,
não necessariamente Jesus age assim. Ele só age quando o negócio está feio, irmão. E a gente que é do grupo da paz, a gente não consegue entender essa atitude de Jesus. Não é que Jesus era bruto, tá, irmão? Jesus era manso. Ele até disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Só que tem gente que confunde a mansidão. Tem gente que confunde a humildade de Jesus. E aí ele quer montar. Jesus é o meu amor e vai me abrir a porta. A gente acha, irmão. Olha como é que está a cabeça da minha geração. A minha geração aceita Jesus hoje e acha que Jesus é obrigado a cumprir tudo que ele prometeu amanhã. Olha como é que está a cabeça da minha geração. A minha geração acha que se converteu ontem. Acha que tudo que Jesus prometeu, ele é obrigado a cumprir imediatamente. Até parece que quando a gente aceita Jesus, a gente vem para a igreja, parece que quem está pregando ou fazendo um apelo, parece que implantou um chip de imediatismo na nossa cabeça. Eu quero tudo na hora. É a geração fast food. Ligou, daqui a pouco chega. É a geração micro-ondas. Colocou dentro, já está pronto. Só que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, irmão. Tudo aquilo que vem fácil não dura, não permanece. E o pior disso não é você ir por uma facilidade que não vai durar. É você perder todo esse tempo, irmão. Tem duas coisas aqui que eu vou te falar uma verdade aqui. A gente gosta de tacar pau no filho pródigo, porque o filho pródigo saiu de casa, foi desobediente, não estava nem aí para o pai, desrespeitou o pai, porque só se pede herança quando o pai está morto, e ele pediu herança na cara do pai vivo, e ele vai embora. A gente taca pau no filho pródigo. Olha aí, está na lama. Só que a gente não olha para o filho mais velho que permaneceu na casa. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: o filho pródigo era filho ou não? O mais velho era filho ou não? Quem era o mais novo? Era o pródigo ou era o velho? Perdão. Quem era o pródigo? Era o mais novo ou era o mais velho? O mais novo? Todas as vezes que você ouve falar de o mais novo, o mancebo, você vai entender que a palavra mais novo está atrelada à palavra imaturidade. Ok? Aí o mais novo, que é o pródigo, sai fora. Foi embora. Está no meio dos porcos. E ele perdeu o que lá? Diga herança. A gente taca pau nele, mas o que ficou, ele não perde herança, mas ele perde tempo. Tem alguém comigo aqui? Sabe qual é pior? Não é quem perde herança, porque a herança se perde hoje, daqui a pouco tu conquista de novo. O pior é que é gente, irmão, que permaneceu na casa como esse filho mais velho, mas está perdendo tempo. Quem perde herança reconquista. Quem perde tempo, o tempo vai embora e não volta. Então, há quanto tempo, irmão, você tem de crente, mas você não teve nenhuma mudança? Ah, pastor, eu tenho um ano, tenho 5 anos, eu tenho 10 anos, não teve uma mudança, nenhum detalhe. Você está ruim, hein, crente? Você precisa descer as águas do batismo de novo. É tempo de Jesus virar a mesa de novo, irmão. É tempo de ele quebrar, irmão, a banca. É tempo de ele começar a tirar de dentro o que não presta. É tempo de ele começar a fazer uma autoavaliação na vida de muito crente, irmão. Enquanto eu estou pregando, tem um varão com uma vara de medir aqui dentro dessa igreja. E esse varão está medindo a nossa vida espiritual. Ou você entra e se enquadra nas vontades de Deus, ou você não é crente, ou você vive uma vida de fracasso. É tempo de se levantar. E eu termino aqui. Esse ambiente aqui é para você covil de ladrões ou casa de oração? Eu termino aqui. Olha para quem está do teu lado. Faz só uma pergunta para ele, não precisa responder não, tá? Para ti, esse ambiente é casa de oração? Ou é covil de ladrões? Se é casa de oração, você se adequa. Se é casa de oração, você reverencia. Se é casa de oração, você se posiciona. Se é casa de oração, você não entra de qualquer jeito.
Se é casa de oração, você não entra aqui com uma prancheta na mão para avaliar a voz do pregador, a voz do cantor, para avaliar como é que está o som, para avaliar como é que está o culto, quem grita mais, quem prega mais. Não, quem entra aqui, irmão, achando que isso aqui é qualquer coisa, como eles falavam, né? Não, aqui a gente compra, a gente vende, a gente pinta, a gente borda, a gente faz o que a gente quer. Aí Jesus chega, vira a mesa, expulsa eles, porque a casa de meu pai ainda é casa de oração, e na casa de oração eu preciso respeitar, eu preciso ter temor, eu preciso tirar a sandália do pé para poder entrar nesse santuário e dizer: eu não vim perder tempo, eu não vim bater ponto, eu vim aqui para adorar. Cadê os crentes que ainda veio adorar? Levanta a mão e dá glória para Deus. Covil de ladrão. Covil de ladrão é quando a gente entra na casa de Deus. E aí tu é acostumado a ver esse tipo de crente, irmão. Eles entram na casa de Deus e lá na porta o porteiro pergunta assim, ó: tu veio fazer aqui na igreja o quê? Ah, eu vim aqui receber minha bênção. Eu vim aqui receber o meu milagre. Eu vim receber minha vitória. Tem problema aí? Tem. Só numa coisa. Receber a bênção não é problema, concordo com a pastora. Receber bênção não é problema, receber milagre não é problema, mas o problema é a tua intenção. A gente vem para cá só para receber, irmão. Eu sempre digo que esse ambiente aqui é um ambiente tão espiritual, de adoração, que o nível da nossa petição não tem que ser maior do que o nível da entrega. Ou o nível da tua entrega é maior do que o nível da tua petição. Não é pecado pedir, não é pecado receber, mas o maior problema é a tua intuição. O problema é você priorizar isso aí, que é acréscimo. Jesus disse, Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele está mostrando e apontando que o que é prioridade é reino de Deus e justiça. E o que é secundário? Acréscimo. Demais coisas. Mas só que a gente está focado nas demais coisas, a gente está esquecendo da prioridade. E quando não tem prioridade, naquilo que é importante, de fato é prioridade, a gente não consegue entender o valor desse lugar. A gente não consegue entender o valor de uma adoração. A gente não consegue entender, irmão, e nem passa pela nossa cabeça o valor de um culto. Por quê? Porque a gente está determinado a entrar nesse lugar só para receber bênção, milagre, vitória. Irmão, quebra esse conceito religioso da tua cabeça. Alguém que tem um conceito como esse é tão religioso que ele vem para cá para cumprir liturgia. Ele vem para cá, igual somos sacerdotes e fariseus que eram daquela época. Eles eram tão religiosos que eles iam para lá. Não, a gente tem que entrar assim, a aparência tem que estar assim, aqui dentro tem que ser assim. Mas quando a gente sair da porta para fora, a gente revela quem a gente é. A gente vive uma vida hipócrita, a gente vive uma vida podre, a gente vive uma vida toda errada. Por quê? Porque a gente tem que respeitar lá dentro, mas quando sai da porta para fora, a gente é outra pessoa. O que Deus quer para você é que você arranque essa máscara hoje. Não é tempo, irmão, de andar com máscara. Não é tempo de brincar com o que é santo, com o que é sagrado. É tempo de levantar a bandeira, de dizer: reverência na casa do Senhor. A minha casa ainda convém a santidade. Fica de pé nessa noite. Depois da purificação, está escrito aí, irmão. A gente leu 2 versículos. Está escrito aí, depois da purificação. E Jesus curou muitos coxos, muitos enfermos e muitos cegos. Sabe qual é o problema? É que a gente vem para o lugar para receber, o lugar que é para entregar, a gente vem para receber. E quando a gente chega aqui para receber, a gente não recebe. Porque o que Jesus quer, antes de te dar alguma coisa, é que você entenda que se não tiver entrega, também Deus não vai te dar nada. Olha o que Jesus disse: coisa melhor é dar do que receber. Coisa melhor dar é do que receber. Em outras palavras, Jesus está dizendo bem assim, ó: tem mais valor em quem dá do que em quem só recebe. Eu comparo a dois mares. Quem vive de receber é comparado
a um mar morto. O mar morto, irmão, só recebe. Mas ele é tão morto que ele não divide as águas dele para ninguém. E não tem peixe, não tem bichos, animais aquáticos lá. Por quê? Porque não tem vida. Quem vive para receber não tem vida. Quem vive para receber vive uma vida medíocre. Então, receber milagre, receber vitória é bênção de Deus. Só que a prioridade não está aí, a prioridade está na tua entrega. Mas como é que eu vou entregar? Se o dia todo eu não consigo me concentrar na palavra. Se o dia todo eu chego do trabalho, eu pego meu celular, eu não vou para a Bíblia, eu não medito nas Escrituras, eu não oro. Aí a gente chega na casa de Deus, na casa de oração, a gente não tem nada para entregar, irmão. Aí a geração canta, a nossa geração tem lenha para queimar. Em parte, alguns têm. Só que a maior parte, infelizmente, não tem lenha. Porque só pode ter lenha para queimar se você vem da tua casa entendendo que o culto começa lá e não aqui. Então, a partir de hoje, não troque esse momento por nada. Valorize esse momento. Porque nesse momento aqui, irmão, você pode até não vir para receber nada, mesmo necessitando de receber. Mas quando você chega aqui sem a intuição de receber alguma coisa, entendendo que esse ambiente é para tu entregar a adoração, entregar o louvor, e o melhor que você tem para ele, aí sabe o que acontece? No final acontece o que aconteceu aqui. Depois que ele fez a purificação, tratou de todo mundo, jogou mesa no chão, quebrou tudo, expulsou todo mundo. Sabe o que aconteceu? Lá vem os enfermos, foram todos curados, está escrito. Então, às vezes Deus quer tratar a gente primeiro, Deus quer consertar o que está quebrado primeiro, e Deus quer ajustar a nossa vida, que às vezes está toda esculhambada, para depois nos proporcionar milagres, para depois nos entregar bênção. Quem entende, diga amém. Então, a partir de hoje, priorize o que é prioridade. Não negocie o que é inegociável. Guarda essa palavra no teu coração, pega para você, porque a partir disso aqui, creia que Deus vai te trazer um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção. Quem acredita, diga amém. Então levante a tua mão. Eu quero orar por você, Pai. Nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, nos afirma que o